Papa critica domingo dedicado apenas ao ócio. O jornal Estado de São Paulo noticiou que o Papa Bento XVI criticou ontem a perda de identidade espiritual do domingo, que acredita ter sido transformado pelo Ocidente em um dia voltado apenas ao ócio. Ele destacou que as pessoas precisam se dedicar a Deus em uma sociedade que se volta para o poder e a riqueza e se esquece de viver o domingo em toda a sua plenitude cristã. Bento XVI também falou sobre a importância de usar o dia de descanso para uma reflexão sobre as ameaças ao meio ambiente. Deveríamos conscientemente dar mais atenção à dimensão ecológica do domingo, dia em que a Igreja dá graças pela criação, destacou o Papa Bento XVI. Pergunto, pastor Natanael, o Papa Bento XVI merece reparos ou aplausos na sua exortação contra os que transformam o domingo em dia de ócio? Naturalmente, a nossa posição é que, sem dúvida, que a exortação dele contra os que transformam o domingo em dia de recreio, e mormente nós que moramos aqui numa cidade litorânea, um domingo ensolarado, convidativo para passar horas e horas de recreio na praia, tomando também seu banho de mar, é algo que leva a pessoa a pensar: por que eu vou para a igreja? Não posso deixar de aproveitar este domingo tão belo, um dia ensolarado. Então, outros que não preferem a praia, gostam de reservar domingo, principalmente na parte da manhã, na hora em que se realiza a escola bíblica dominical, para ir a uma feira, passar o dia em conversas com parentes. Outros preferem viajar nos fins de semana, saem sexta-feira à tarde ou à noite, aproveitam sábado, domingo, o dia inteiro, e aí vivem dentro do que o Papa declara: aproveita o domingo para o ócio. Ócio é descanso, é prazer, é falta de compromissos. Então transforma realmente o domingo num dia comum, num dia de ócio. E hoje, com o comércio já aberto, literalmente, que pessoas nós observamos que estão chegando, às vezes, de supermercados, fazendo aquela compra muito grande, porque tem muito tempo de olhar para uma coisa, para outra. E assim Deus fica esquecido. Eu quero dizer para os meus ouvintes, principalmente os que se declaram cristãos, que isso é uma profanação do domingo, que deveria ser um dia de culto, um dia de adoração, um dia de aproximação de Deus. Passamos esse dia completamente alheios às coisas de Deus e, como diz o Papa com muita razão, aproveita o domingo, e o domingo é dedicado apenas ao ócio. Isso é uma situação anormal que está ocorrendo em nossos dias. Pastor, a palavra domingo, ela aparece na Bíblia? A palavra domingo, sim, aparece. Não em todas as traduções, mas no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10, aparece uma expressão que corresponde exatamente ao que significa a palavra domingo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então essa expressão dia do Senhor, no latim, significa Dominus Dies, de onde se origina para o português a palavra domingo. E esta palavra domingo aparece nas seguintes versões da Bíblia. Eu disse não em todas as versões, mas, por exemplo, na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, diz assim: eu fui arrebatado no Espírito num dia de domingo. Na Edições Paulinas, num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz. E na tradução de Mato Soares, um dia de domingo fui arrebatado em espírito.
na tradução da linguagem de hoje, aparece a expressão no dia do Senhor, e no rodapé dessa Bíblia está escrito no domingo, tradução da linguagem de hoje. Então nós temos algumas versões ou traduções da Bíblia onde, especificamente, em lugar da expressão dia do Senhor, aparece a palavra domingo, do latim Dominus Dies, dia do Senhor, o dia em que se comemora a vitoriosa ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós sabemos que a ressurreição é de tão fundamental importância que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, 14 a 17, ele chega a afirmar que se uma pessoa duvida, não crê na ressurreição corporal de Jesus Cristo, essa pessoa está tendo uma fé vaga, inútil, sem valor. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã, significa inútil, sem valor a sua fé. Logo, o dia comemorativo da ressurreição de Jesus Cristo é de fundamental importância para nós cristãos. Pergunta, pastor, qual a base bíblica para termos hoje o domingo como dia sagrado, quando no Antigo Testamento esse dia era o sábado? O sábado, como dia de guarda no Antigo Testamento, foi abolido na cruz. No momento em que Jesus deu aquele brado, tudo está consumado, todo o regime da lei, no que concerne aos preceitos cerimoniais, rituais, deixaram de ter validade para o cristão. E o apóstolo Paulo proclama então que o sábado semanal não obriga mais o cristão, como também outros preceitos cerimoniais da lei de Moisés. Capítulo 2 do livro da carta dele aos Colossenses, versículos 14 a 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo que mais ninguém pode nos criticar porque não guardamos preceitos rituais ou cerimoniais da lei. Nós temos no capítulo 11 de Levítico a proibição de comer determinados animais, comer determinados tipos de peixes, de aves. Agora, todos estes preceitos, no que concerne à alimentação, deixaram de existir para o cristão, porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, declara que tudo que colocamos à mesa para a nossa alimentação, isso é abençoado pela oração que nós fazemos. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Também Paulo enumera o que consta do livro de Levítico 23, 7 dias do ano eram chamados dias de festa. E quando Paulo diz, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, estava se referindo aos chamados sábados cerimoniais ou anuais, conhecidos como dia de festa, festa dos asmos, festa da Páscoa, festa de Pentecostes,
festa das trombetas, festa da expiação, primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Aí ele põe tudo isso numa categoria de preceitos que não tem mais validade para o cristão, aponta em seguida aos chamados dias sagrados mensais com a expressão de luas novas e, por fim, os sábados semanais. De modo que nós, então, podemos assim afirmar que o dia que representava para o judaísmo o dia de descanso, hoje não tem mais validade para os cristãos. Pastor, de que modo se pode interpretar que tais dias como os sábados semanais se tornaram sombras das coisas futuras? Porque, por exemplo, a festividade da Páscoa era uma festa judaica que comemorava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Hoje, a festa da Páscoa não tem para nós qualquer simbolismo, a não ser a sombra que ela traz, que é Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, literalmente, não comemoramos a festa da Páscoa. É uma festa estritamente judaica. Mas na ceia do Senhor, que realizamos frequentemente, o simbolismo da Páscoa aparece. Por isso que Paulo declara, 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquela festa era uma figura. A realidade é o próprio Cristo, que deu sua vida como Cordeiro Pascual para a redenção de todo o ser humano. Então aí está um simbolismo na Páscoa. No que concerne ao sábado, que apontava para um descanso do corpo, Jesus, como realidade daquele simbolismo, traz para nós o descanso verdadeiro. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o descanso verdadeiro está no descanso espiritual que Cristo outorga às pessoas que o seguem. E que base bíblica, pastor, temos para indicar que o domingo ou o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 tornou-se o dia do Senhor pela ressurreição de Jesus dentre os mortos? Ora, nós temos um salmo profético, o Salmo 118, versículos 22 a 24. Da parte do Senhor, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repetindo a leitura, Salmo 118, 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então aqui há palavras proféticas neste Salmo 118. E essas palavras do Salmo 118, 22 a 24, foram citadas por Jesus em Mateus 21, versículo 42. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então a palavra de Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra rejeitada é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro se encarrega de identificar o Senhor Jesus Cristo como a pedra, em Atos 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Repetindo o versículo 11 do capítulo 4. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então Pedro identifica Jesus como a pedra, enquanto a Igreja Católica identifica
Pedro como a pedra, o próprio Pedro declara que Jesus é a pedra. De modo que Jesus iniciou seu ministério reivindicando ser filho de Deus igual a Deus. E como já citamos, no capítulo 5 de João, versículo 16 a 18, ele foi considerado blasfemo pela sua reivindicação de igualdade de natureza com o Pai. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. De modo que ele foi rejeitado, depois de condenado à morte, quando Pilatos tentou soltá-lo, usando até de um artifício e um recurso que a lei proporcionava para no dia da Páscoa soltar um preso, a pedido do povo, havia dois, Barrabás e Jesus, que estavam condenados à morte. E Pilatos levantou a pergunta: qual dos dois quereis que vos solte? Para surpresa e decepção, o povo escolheu que fosse solto Barrabás. E Pilatos pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Então isto conduziu Jesus à cruz numa sexta-feira, diz o texto, ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então Jesus ficou sexta-feira, de meio-dia até 3 horas da tarde. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, dado que às 3 horas da tarde, mais ou menos, ele foi retirado da cruz, porque o dia seguinte era um dia de festividade judaica, e José de Arimateia levou o corpo de Jesus para um túmulo seu, e quando domingo pela manhã, então se deu a ressurreição de Jesus, conforme está escrito em Marcos 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então cumpriu-se o que diz o Salmo 118, 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repetindo, a respeito do domingo, o dia da gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Concluindo, hoje está se dando o que o Papa declarou, que o domingo está sendo dedicado apenas ao ócio, aos prazeres, aos deleites da carne, do corpo. Deus está esquecido da mente das pessoas. E cumpre-se a palavra de Jesus em Mateus 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então encontramos nossos irmãos com a sua televisão ligada, de sábado para domingo, até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Ora, como é que uma pessoa dessa pode passar domingo senão semi-acordado, porque ele não teve tempo de dormir realmente? Vai para a escola bíblica dominical? Não, vou dormir mais. E justifica-se: eu tenho o direito de dormir, de descansar, trabalhei a semana inteira, quem vai negar? Mas por aumentar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos cristãos que vão aos cultos domingo à noite, quando vão, cansados, sonolentos, passaram o dia no ócio ou na farra, e depois
um almoço, um laudo almoço, 1, 2 horas da tarde, depois vai deitar e por fim, preguiçosamente vai para a casa de Deus. Realmente, o amor de muitos está esfriando. A falta de compromisso com Deus. Agora diz o versículo 13 do capítulo 24: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.